Oi, oi. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Grace. Boa noite, Dona Clara. Boa noite, Lucas. Feliz por vocês estarem aqui. Boa noite, prima. Dá um tempinho aqui para ver se entra mais pessoas, para a gente poder convidar aqui a doutora Brenda. Hoje a gente vai falar sobre esse mundo das emoções, o quanto que é importante, né, a gente ensinar para as crianças como lidar com as suas emoções, validar os sentimentos, a importância da gente manter o nosso perfil de adulto, né, para conduzir melhor, manter a nossa calma e conduzir e entender os sentimentos deles que estão por trás daquele comportamento, né? Boa noite, mãe. Já já que eu vou chamar a doutora Brenda Marinho, que é psicóloga, trabalha com crianças e adultos, uma pessoa que está muito inserida, né, nesse mundo das emoções, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. Vou esperar aqui um pouquinho para ver se entra mais pessoas, para eu convidá-la para ela poder se apresentar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Quem aí que já entrou, que me conhece, sabe que... Boa noite, Nájila. Sabe que é um grande desafio o que eu tô fazendo aqui hoje para mim. É um quebra de paradigmas. Eu que sempre fui muito envergonhada, tímida, e sempre fui muito focada no que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, a partir de uma atitude minha. É um processo mesmo de autoconhecimento, também faz parte. E eu tô feliz por estar fazendo esse processo aqui acontecer. E feliz por vocês estarem aqui comigo hoje. Cada um de vocês é muito importante. Dá uns minutinhos, se quiserem falar alguma coisa. Boa noite aí para quem está entrando. Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância de validar o que as crianças sentem, os seus sentimentos. Importante conduzir, né? Porque o cérebro da criança, ela ainda está em desenvolvimento, né? O cérebro humano, ele se desenvolve até os 25 anos. Então é um chão muito grande, é um espaço muito grande de desenvolvimento. Então nós adultos já temos esse desenvolvimento cerebral formado. Então a calma, a paciência, a organização das ideias, a regulação e a condução tem que ser nossa. Então nós não podemos tratar os sentimentos e as emoções das crianças como algo ruim, porque quando a gente reprime as emoções acaba piorando o processo, né? Então, gente, deixa eu ver aqui que horas são. 19h33. Boa noite, Érica. Boa noite, Raoni. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui esperando só um pouquinho. Agora deu uns 3 minutinhos do horário. Esperando um pouquinho para ver se entra mais um pouquinho de pessoas pra gente começar a live. Boa noite.
cumpriu, né, a agenda. Obrigado por estarem aqui, viu? Nós já completamos 10 pessoas na sala. Então eu vou começar um pouquinho a falar. Vou começar um pouquinho a falar, né? Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vocês todos só têm a ganhar e a enriquecer o processo de transformação de vocês. Eu sei que aqui só tem pai e mãe maravilhosos, mas que se estão aqui é porque estão comprometidos com o processo de educação dos seus filhos, que querem ter um processo mais enriquecido. Vamos aprender juntas, Nájila. Bom, gente, vamos lá, vamos começar então. Bom, o tema dessa live é desvendando as emoções, né? A importância de ensinar crianças a entenderem, a nomearem, identificarem os seus sentimentos, as suas emoções. Esse tema foi escolhido prioritariamente pelo momento em que a gente vive, né? Que depois da pandemia, principalmente, os jovens e as crianças ficaram muito fragilizadas emocionalmente. E com a correria do dia, a correria enfim, da vida da gente, às vezes, e também a forma como nós aprendemos a lidar com as nossas próprias emoções, acabam deixando a gente dar pouca importância para esse processo de validar, de entender, de compreender, de deixar eles expressarem suas emoções. E aí eu vou convidar aqui agora a doutora Brenda. Como eu falei para vocês que já estavam aqui, ela é psicóloga, ela atende adultos, crianças e jovens. Ela é especialista em políticas públicas e assistência social. E ela também está em formação de terapia gestalt. Ela vai se apresentar e vai explicar um pouquinho para vocês. Vou convidá-la aqui e para ela compartilhar também a dela. Os que estão chegando, sejam bem-vindos, viu? Eu espero compartilhar com vocês muitas informações bacanas, muita coisa legal. Entrou na dianteira. Boa noite, pessoal. Problemas técnicos. Vocês estão conseguindo ver a Brenda, gente? Avisa aí que eu não estou vendo a Brenda. Não conseguiu. Não deu. Avisem aí se vocês estão conseguindo ver nós duas, por favor. Ah, ótimo. Então, Brenda, tu estava acompanhando, né? Agora você se apresente e fala um pouquinho também do tema que a gente escolheu para falar hoje. Tá. Então, me chamo Brenda, nome completo Brenda Marinho Pessoa. Sou psicóloga, né? Tô nessa trajetória. Ainda não tenho muito tempo de prática, né? Embora a psicologia ela sempre me encantou, né? Estudo há muito tempo. Mas referente ao tema, já quero trazer inclusive um exemplo dessa nomeação de emoção, né, desse sentimento que a própria Nelly trouxe no início da live, né, que foi verbalizar o nervosismo de estar e o enfrentamento de uma coisa que é difícil para ela. Isso é uma nomeação, né? Você está sendo clara com você e por isso, sendo clara com você, dá oportunidade para o outro entender aquilo que você está sentindo. Isso alivia muito, né? Quando a gente consegue encontrar qual emoção ou quais emoções, porque uma emoção ela não é sentida unicamente, né? Podem ter várias emoções naquela mesma situação e que torna as coisas mais confusas ainda para o indivíduo identificar, mas que são importantes identificar, né? Que é justamente o tema dessa live, né? A importância de nomear as emoções, da criança conseguir nomear as emoções. E aí a gente já entra no assunto.
Já podemos. Eu posso introduzir um pouquinho. Aí você entra na parte aí de mais. Ótimo. De, pode ser? Pode Então, sim. assim, falando como mãe, né, o que a gente recebe de uma educação normal, porque os nossos pais, conforme a gente vai recebendo, a gente vai replicando naturalmente. Isso é um processo natural. No entanto, a Uhum. gente tem habilidades e tem possibilidades de adquirir mais conhecimento. E aí é que está a diferença da nossa parentalidade, buscar mais conhecimento, né? Assim, nós fomos acostumados a focar no mundo exterior para ensinar nossos filhos, né? A gente ensina para que serve uma cadeira, a gente ensina o perigo de uma faca, mas a gente deixa de dar importância suficiente ao interior, né? Ao Uhum. processamento de uma raiva. É o que a Brenda falou, o que está por trás de um comportamento, né? Porque todo comportamento ele traz uma necessidade, normalmente, principalmente o mau comportamento, uma necessidade a ser atendida. Quando a gente consegue verbalizar isso, quando a gente consegue fazer, mostrar para os outros o que realmente a gente está sentindo, é mais fácil ele compreender e ter empatia por aquilo. Então, o processo é esse, ensinar para as crianças, né? Por exemplo, não é deixar de sentir a raiva ou conter a raiva de uma criança. É mostrar para ela o que ela pode fazer com aquilo. Ela entender por que ela está sentindo a raiva e fazer algo diante daquilo ali. Porque sentimento a gente não controla, né? A gente não diz assim, eu não vou sentir mais raiva. Eu vou acabar com as birras dos meus filhos. Não existe isso, porque é um processo natural ter sentimentos, né? Todos nós temos momentos de ira, de carência, enfim, isso é incontrolável. E a gente proporcionar isso para os nossos filhos, principalmente através do exemplo, é um mecanismo, é uma ferramenta super interessante, né, Brenda? Sim. O que você traz é a questão do exemplo, né? É uma demanda muito que eu tenho na clínica hoje, essa da replicação, da ideia de que você verbalizar aquilo para a criança, ela tem que fazer. Como se a criança não percebesse toda a dinâmica que acontece dentro daquela família. Né? A criança percebe como é que o adulto reage, ela inclusive percebe, ela só que não consegue nomear a palavra hipocrisia, né? Ela consegue perceber essas dualidades do adulto, né? Faça isso, né? Você não pode ficar com raiva. Aí você fala isso você estando com raiva, né? Então, o que que você está ensinando para a criança? O que você fala do Perde a exemplo, credibilidade. total, total, porque assim, dentro disso que você iniciou, né, na live, uma parte muito importante, né? A criança, ela está em desenvolvimento, o cérebro da criança não, ela está em desenvolvimento completamente, né? A gente está falando da parte cognitiva, da parte fisiológica. Da parte emocional também é o mesmo processo. Uma das coisas assim, que eu quero pontuar bastante aqui é essa ideia, né, que vem muito desse século passado, essa ideia do mini adulto. Quando a gente exige da criança um comportamento adulto, a gente está dando essa adultez para a criança que ao mesmo tempo a gente não dá, porque a gente não dá a independência dela. Uma racionalidade que a gente não tem, né? Sim, é que nem mesmo nós temos, nós adultos, né? E eu me incluo nisso, Nelly, Sim. porque o processo que você falou, inclusive, de autoconhecimento, o processo de ser um adulto, né, capaz de conseguir nomear, conseguir levar isso para a criança de uma forma mais tranquila, é um processo contínuo. Então, sim, tem vezes que eu mesma me coloco ou estou num processo desregular e acabo levando isso para minha sobrinha, por exemplo. E aí a diferença é a seguinte: é, eu tento ter calma comigo também, porque aí eu vou conseguir ter a calma com ela. Né? Mas Isso. voltando ao processo da visão da criança, muitos pais hoje têm essa ideia de que os filhos eles não têm que dar trabalho, né? Tem que ficar sentado, calado. Muito o uso do celular também vem muito por conta disso, né? Para que a criança não dê o trabalho. Dizem que Só é que
nova chupeta, né? O É, celular. é um termo bom, é um termo realmente muito bom. Só que uma coisa que é que a criança dá trabalho. A criança, ela quer explorar o mundo, né? O mundo é muito grande, o mundo são coisas novas que se aprende diariamente, então ela vai dar trabalho por natureza. E que é importante, né? Ela precisa descobrir o mundo para ela entender, inclusive, as emoções dela em relação a esse mundo. E aí, eu vou passar para você, né, para continuar o fecho, porque eu sei que a gente tem uma linha de raciocínio, e aí eu volto a falar. Tá certo. Como eu falei, eu estava falando aqui, que tem, assim, a gente traz muita coisa daquilo que a gente, instintivo, né? Porque a gente não nasce com um manual de como é ser mãe, né? Como funciona mãe, como é a mãe que conduz corretamente a educação dos filhos. A gente repassa aquilo de muito bom que a gente recebeu, mas também aquilo que não era tão bom. Então, a ideia do autoconhecimento, como você estava falando, é filtrar isso, né? É pegar tudo de muito bom que você pegou e aplicar dentro de uma realidade atual, porque a cada tempos são diferentes, né? Na nossa época, na minha época, tu não é mais nova, mas na minha época, a gente não tinha tanto acesso à internet, né? Então, a gente tinha outros mecanismos de explorar mais, de se movimentar mais, e isso era um pouco mais aceito pelos pais, digamos assim. Hoje, já Uhum. com acesso a toda essa tecnologia, como eu te falei, a criança, a ideia é deixar a criança quieta, e isso leva à possibilidade de dar um tablet, de dar um telefone celular, para mantê-lo quieto, mantê-lo parado, Uhum. né? Mas Sim. ali, nesse processo, a criança acaba deixando de expressar mais, né, o que ela sente, as frustrações dela, ela não consegue nomear corretamente, identificar qual é o tipo da frustração, enfim, porque são sempre baseadas em coisas muito iguais, né? E antes Uhum. não, a criança ela explorava muito, né? Então tinha sentimentos diferenciados para compreender, né? Tinha o tempo, Aí né? também tem uma coisa muito interessante que a gente traz de frases sobre sentimentos, como eu falei, a gente tem uma perspectiva de que o interior ele deve ser, as emoções eles devem ser contidos, né? Para manter a criança quieta, conter, reprimir, Sim, às vezes é o melhor caminho. Os pais pensam assim, né? sim. Então, aquelas frases típicas assim, engole esse choro. Poxa, é muito triste a pessoa que tá triste, né? Tá assim, querendo expressar seus sentimentos, ter que engolir todo aquele sentimento, aquela emoção, né? E vai E para onde, né? vai para onde? Fica guardado em algum lugar, né? O que a gente Sim, não bota para fora fica guardado, não é isso? sim, sim. É, sim. Mas Pode falar um eu pouquinho. estava esperando minha vez. É, inclusive, né, às vezes eu trago algumas nesse assunto, né? Eu trago alguns exemplos que são exemplos mais drásticos, né? Não significa que o indivíduo ele vai se tornar dessa forma, mas para exemplificar que vai para algum lugar aquilo que não é dito, tem muito, sim, na minha visão, os casos que aconteceram lá mais em 1900, né, que foi um boom, né, não é muito conhecido, é mais nesse meio da psicologia, mas o caso das histéricas, né, o que que é essa histeria, o que que era esse surto histérico que estava acontecendo mais lá na Europa? Visto mais em mulheres que haviam sofrido algum tipo de trauma ou que carregavam pesos muito grandes e que chegavam a, né, a serem ditas como loucas, né, Hum, por uma questão emocional. É claro que eu estou sendo bem exagerada aqui nessa parte, mas é que para ficar claro, né, para todos os ouvintes,
a importância da nomeação da emoção, né? Vai para algum lugar. Você afirmar para uma criança, falar para uma criança, engole o seu choro, ou então desvalorizar aquela emoção, vai para algum lugar, vai para alguma memória, né? Vai para o não entendido, que causa outras questões, né, dentro da patologia ou dentro de relações não saudáveis futuras, né? Vai sim para algum lugar. E então, como é que faz, Nelly? Como é que faz para ajudar a criança a nomear a emoção? Pois é, assim, a parte mais importante quando se fala em emoção é essa questão da autorregulação, de você primeiro, como a gente estava falando, se acalmar para acalmar, entender o que está acontecendo, né? Compreender a necessidade, mas de uma forma acolhedora. Acredito que os principais pontos para você compreender é acolher e ter um pouco de empatia sobre aquilo. Porque eu acho que quando as crianças se sentem amadas, né, elas se sentem seguras, elas têm um processo de encaixe social, encaixe na família e também no meio em que ela vive, de forma geral, mas assim, como eu posso dizer, é mais facilitado, né? E aí ela desenvolve autocontrole, desenvolve uma autonomia melhor, porque ela está se sentindo segura e acolhida, ela sente que tem alguém que entende o que ela está sentindo, né? Que ensina ela assim, a lidar com isso. Essa segurança traz essas habilidades importantes, né? Que é autocontrole, autoestima, uma autoestima mais elevada, uma autonomia, enfim, autoconfiança. Sim, sim. É, inclusive, eu lembro muito daquele filme. Falar sobre emoções em crianças não tem como não pensar no filme Divertidamente, né? Deixa eu ver. Mas ali deu para dar uma visualizada boa, né, na imaturidade. Eu sei que vai ter um novo filme, né, um segundo filme do Divertidamente, mas naquele filme mesmo dá para a gente comparar os personagens das emoções da criança, né, e do adulto, né? Como eles são mais, é, eles pensam mais, né? Eles são mais Sim, maduros, né? E a criança, a emoção, ela pipoca, né? Vai acontecendo coisas e aí vai sentindo aquelas coisas todas, e a criança não consegue entender o que, que é que está sentindo, porque se você não nomeia para ela, se você não dá a oportunidade dela conhecer, ela não vai saber o que, que é aquilo, muito menos saber como se regular a partir daquela emoção. Então, o ambiente seguro, né, um ambiente onde ela possa sentir aquilo que ela precisa sentir, é importante. E o adulto ele precisa ajudar a criança a entender qual é aquela emoção através da sim. nomeação, né? Tentar ajudar a criança através de palavras, de frases específicas. Você está sentindo Perguntas, né? perguntas, assim, é importante. Você ficou chateada por conta disso? Você ficou com raiva? Essa emoção que é tão temida por nós, né? A raiva, ela também precisa ser nomeada, ela também precisa ser conhecida. Você ficou A triste? criança, ela lida muito com esse, né? Com a raiva, com a questão da frustração, transforma em raiva. E às vezes a gente quer conter, né? Igual eu falei, às vezes a gente foca tanto em reprimir, em cala a boca, em engole o choro, que a gente não. Ele não vai entender como é que funciona, por que que aquilo acontece, né? Sim, sim. E você tem algum exemplo nele dessa? Consegue me trazer exemplos de como nomear, ajudar a criança a nomear? No caso, ajudar a criança a entender, Eu né? acredito. Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre a minha filha, né? A minha filha, ela tem 9 anos e ela tem muita dificuldade de lidar com a frustração. Ela não gosta de não conseguir fazer as coisas. Hoje mesmo teve um episódio com ela. E ela normalmente expressa
de duas formas principais. Ela expressa de uma forma zangada, às vezes ela se irrita muito e às vezes ela fica muito triste, né? E conforme a gente foi aprendendo a lidar com isso, né, até porque ela faz terapia, ela tem um acompanhamento multidisciplinar para ajudá-la, então a gente começou a tentar compreender. Então, normalmente, antigamente, quando chegava alguma situação dessa para mim, principalmente com meu filho mais velho, que a gente não tinha essa ideia, quando chegava uma situação dessa, é como se tivesse, como se a raiva dele fosse uma raiva direcionada. E aquilo Uhum, afetava a gente assim como ativava o nosso modo defesa, né? uhum, A raiva vinha como um ataque e a gente devolvia como uma defesa. Aí vinha um castigo, vinha porque está desrespeitando, porque está tratando o pai mal. Aí vem um castigo, vem uma ordem por conta da desobediência. Enfim, o tratamento completamente errado, uma linha de raciocínio errado, né? Que hoje eu entendo que é diferente para tratar com a minha filha. Porque quando ela chega com uma demanda dessa, se ela chega com raiva, esses dias até o pai dela usou uma ferramenta aqui que eu achei bem interessante. Ela estava muito irritada e ela não gosta de falar. Ela não, quando a gente pergunta, vai tentando fazer perguntas para ela, às vezes ela corta na hora. Ela diz assim: uhum. ó, eu não quero conversar, eu não quero falar sobre isso. Naquele momento ali, ela ainda está processando aquela raiva dela, aquela coisa que ela não quer nem que toque nesse assunto. Mas Uhum. aos poucos a gente vai trazendo um acolhimento. Às vezes eu disse, não, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aí eu abraço, ela se aconchega. Esse processo vai acalmando o coração dela e a gente vai trazendo. A ferramenta que o pai dela trouxe, que eu achei bem interessante também, foi um dia ela estava desse jeito, não queria conversa com ninguém, estava super chateada com algo que tinha acontecido. Aí o pai dela chamou ela e disse assim, vem cá, bora entrar aqui num mundo diferente. Fecha teus olhos. Pensa nisso. Uma espécie de terapia, de, de processamento terapêutico. Quando terminou tudo isso, assim, a gente foi só acalmando ela, porque ela não queria conversar sobre o assunto, ela queria acolhimento. E aí o pai dela foi conversando, aí quando chegou no final, ela deu um abraço nele e disse assim, pai, foi muito bom, eu tô mais calma. Onde o senhor aprendeu a fazer isso? Eu gostei muito. Então, assim, e depois ela começou a falar, ela começou a dizer o que estava sentindo, e a gente vai tratando, né? Vai entendendo o que foi. Aí a gente vai nomeando, olha, você ficou chateada, porque aconteceu isso, olha, mas isso acontece. Isso aí é porque você aconteceu, enfim, é uma frustração, nem sempre você vai acertar, mas quando a gente erra, a gente tem que ir processando isso. A gente não pode tentar entrar no modo, né? De, Sim. como é que eu posso dizer? De quê? Que tu falou? Não, E entrar falei nesse sim. processo, entrar num processo assim de se perder, né? Aí, assim, várias coisas a gente já usou ferramentas com ela também de ir para um lugar, um espaço para se acalmar. E normalmente, quando esse processo de calma se acontece, aí as perguntas fluem e ela responde. Uhum. E aí a gente Sim, vai entendendo o sentimento e ela vai e vamos explicando para ela como funciona, né? sim. Olha que importante, né? O espaço seguro e um espaço onde se tem mudanças, né? Tanto que sua própria filha percebeu e quis saber o que que é esse negócio novo que seu esposo sabe, né? Mas o espaço seguro, onde ela consegue manifestar as emoções dela, é, é em si muito grande, né? É em si para a criança muito grande, porque até porque a criança ela está passando, ela está saindo nessa fase dos 9 anos, já está saindo dessa parte do egoísmo, né? Essa que é natural de toda criança.
o mundo todo é a criança, né? Uma característica muito grande dessa fase. O egoísmo, não um egoísmo, vamos dizer assim, negativo, né? Esse egoísmo que a gente acha que tudo tem que ser nosso. Não. É um egoísmo onde o mundo é a pessoa. Se aquela porta caiu porque eu pedi para aquela porta cair, foi eu. E É vai o para coisas centro, mais né? drásticas. Sim, porque essa diferenciação entre eu e o mundo ainda está acontecendo, Uhum. né? Ela ainda está aprendendo que nem tudo é por conta dela. E ter um ambiente onde ela consegue manifestar aquela emoção e consegue não segurar aquilo, vai ajudá-la num futuro a não se perder em situações onde ela vai viver aquela emoção e não vai precisar. Oi, gente, caiu, será, Brenda? Ah. Foi, voltei. Hum. Mas ela não vai precisar arrastar ou, vamos dizer, deixa eu pensar uma forma, substituir aquela situação por outra para tentar se regular, né? Para tentar ter um sentido. Porque muitas vezes nós, né, nós adultos que não tivemos essa experiência de ter nossas emoções acolhidas, nossa tendência é essa. Né? A gente vai criando bolas de neves até se tornar uma super bola de neve onde a gente não dá mais conta. E isso ajuda muito a essa bola de neve se iniciar, ela conseguir perceber e ela virar só a neve ali, né? Para ela não sair escorregando ladeira abaixo. Gosto muito de analogias, mas essa seria uma analogia, né? E uma coisa importante, né? Você nomeando, né? A sua filha tem 9 aninhos e veja como é importante ainda nessa fase ainda nomear, né? Com 9 anos, Sim. né? E isso mostra como que a criança, uma criança menor, ela precisa também desse manejo, ela precisa dessa paciência, ela precisa ter o espaço dela viver essa emoção e aprender a como que ela pode ser ajudada, né? Você também pode perguntar como é que eu posso te ajudar. Sim. Ela vai, ela vai vivenciar aquela emoção, ela vai conseguindo diferenciar que a raiva é sentida em momentos diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, em níveis diferentes, né? E ela vai responder de forma diferente através daquilo que a afetou. E ela também vai encontrar formas diferentes de resolver aquilo nela, né? Que ela não seja sugada por aquela situação, ela consiga enfrentar aquela situação. E isso do jeito dela, né? Sim. A nossa discussão aqui, ela não tem que entrar, né, para todos que estão vendo, num comparativo, né, de vai conseguir resolver tudo, não vai ter mais nenhum problema, porque já vai saber suas emoções, né? Não é isso, é como a É. própria Nelly falou no início. É, sentimentos, todo mundo sente, todo mundo tem emoção e a gente não consegue controlar a hora que ela chega, né? A ideia é a gente entender qual é a emoção e conseguir regular ela, né? De uma forma que a gente consiga conviver com as pessoas e com as nossas emoções de uma forma mais amistosa, né? Porque quando a gente vê aí direto pessoas que não conseguem controlar a sua raiva e fazem bobagens, adultos que não controlam, não conseguem conduzir suas emoções e partem para coisas bem graves, né? Então, isso aí parte do ensinamento lá da infância, né? As crianças, desde que nasce, o choro já é uma expressão. Quando sai da barriga, eu acredito que ali é um momento de extremo medo, né? Você sai Uhum. de um mundo E e dor. começa a vivenciar outro. Então, a gente já está expressando sentimento e emoção desde que nasce. E naquele momento, principalmente quando é bebê, eu creio que
O acolhimento é muito importante para essa questão de entender as emoções, porque a criança que chora é porque ela tem alguma coisa, né, alguma necessidade. E se ela Uhum. chora e não é acolhida, essa necessidade dela não foi atendida, ela se sente desprotegida, né? Porque ela não tem, é a forma que ela tem de se expressar as emoções e sentimentos. Se não há um acolhimento, essa criança vai se sentir insegura, vai ter dificuldade vai chorar mais, inclusive, Uhum. porque vai ter mais dificuldade, vai precisar apresentar mais, se apresentar mais, porque é o único mecanismo que ela tem, não é, Brenda? Sim, sim. A criança, né, principalmente nessa fase aí, até os 2 anos, que normalmente é quando começa a falar as primeiras frases, né, as primeiras palavras, tem o choro, né? A única coisa que se tem é o choro, né? E vai fazer o quê? Né? Ela não consegue falar, ela nem consegue perceber que está sentindo dor de barriga, que está sentindo alguma coisa. Então ela vai chorar. E tem muito assim no senso comum essa ideia de que você vai mimar a criança, né? Quando você coloca ela no colo, que você cuida dela, né? Você tem que deixar ela chorar para ela aprender que ela, mesmo que ela chore, você não vai lá, né? Que ela pare de chorar. Isso já é uma podação da emoção, né? Isso é, é claramente um recorte daquele sujeito, porque ele não E já é consegue. comprovado que não funciona, né? Sim, não funciona, porque pode ser até que ele pare de chorar, mas aí ele também desenvolve outras Cansou. questões de grande magnitude. Ele cansou, né? Desistiu. É, existiu. Mais E ou menos assim. aquele sentimento nele, ele, assim como O né, foi engole. falado da parte, né, das emoções, que elas se tornam alguma coisa, o bebê, ele tem sim, né, tem pessoas que lembram, que têm memórias é, de, de pequenos, né, de 0 a 1 ano ainda, e pode ser até que nós não formulemos uma memória, não tenhamos uma memória viva, né, mas causa em nós uma memória corporal, né, dentro da Inconsciente, psicologia. fica, né? Inconsciente lá, aquela marca. É, depende assim, na psicologia, como são várias abordagens, né? Eu acredito muito na presença do inconsciente, sim. Então, na minha abordagem, na minha visão de ser humano, fica assim, né? Fica aquela memória. E não só, hoje a gente já tem comprovações científicas das memórias corporais, né? Memórias que ficam no nosso corpo, de pessoas, exemplos, né, de pessoas que fizeram um certo movimento e aí aquele movimento repetitivo, o corpo, quando ativado de alguma forma aquela memória, o corpo reage, Uhum. ficam no nosso corpo. E na psicologia tem abordagens, não é tão conhecida, mas há abordagens que são mais corporais, né? Porque às vezes a gente guarda no nosso corpo certas coisas. Um exemplo, né? Muitas pessoas com ansiedade têm um lugar específico para sentir aquilo, né? Sentir a Uhum. ansiedade, né? Que pode ser em diversos lugares, que são marcas que ficaram naquela pessoa, que se manifestam naquele corpo. Então a gente, mesmo que sejamos muito novos, temos que pensar que os bebês, eles têm memórias, eles vão ser marcados de alguma forma, e eles precisam ser acolhidos na forma como eles conseguem manifestar aquilo que eles precisam, né? Que é através do choro. É, é claro que você precisa fazer uma diferença, né? A gente também não tem que partir do princípio de que a criança é um anjo, né? A criança é a coisa mais bela, né? Que é só flores. Não é assim. A criança não é um mini adulto, mas a criança também não é um anjinho, né? A criança ela faz aquilo que ela percebe e ela se manifesta também para aquilo que ela quer.
Uhum. Ou seja, há manipulações infantis, né? Manipulações não no nível, vamos só conceitualizar essa palavra. Racionais, né? Aquela coisa Não assim. é uma a pessoa, né, que percebeu tudo malvada, não é isso. Porque aquilo que foi falado anteriormente, de que a criança percebe o ambiente, a criança percebe a hipocrisia do adulto, a criança ela sabe, ela vai aprendendo quando é que ela tem que chorar também para conseguir o que ela quer. Uhum. Isso, né, faz parte, e aí que todos nós tenhamos bem claro que nós fizemos isso, né? Sim, Não é só os nossos filhos, sobrinhos, nós fizemos isso. E é natural até o ponto onde há um respeito. A criança ela consegue ter essa diferença entre é, até o limite, né? E quem vai dar esse limite vai ser o adulto. Né? O adulto ele sim. vai precisar perceber essa diferença. Na educação parental, né, a gente fala muito em ter esse equilíbrio, né? Não é você vindo de um processo de autoritarismo, de Uhum, mandar, aquela engole o choro e quem manda aqui sou eu. E também não ir para aquele outro extremo de dizer assim, como você disse, a criança pode tudo porque ela é uma criança e está em fase de desenvolvimento. Não, ela precisa de uma condição, porque ela está em desenvolvimento justamente, ela precisa de alguém que conduza. Então, uhum, o comportamento que ela vai desenvolver é baseado naquilo que ela é apresentado a ela, não é sim, verdade? sim. Inclusive, dar o limite é muito importante para a identificação das emoções. Sim, A criança ela precisa saber até onde ela pode ir, né? Até onde ela deve ir com o adulto, com as coisas. Ela precisa de um direcionamento, como você falou, né? E isso a permite sentir as emoções e entender as emoções de forma mais clara. Porque se você dá tudo que a criança quer, você dá tudo para a criança, veja quanta responsabilidade você está dando para aquele indivíduo, né, que não consegue separar muitas coisas, tanto a parte cognitiva quanto emocional, para ele dar conta, né? Ele precisa sim de um limite. Não, agora não pode, outra hora a gente pode fazer isso, né? Coisas no dia a dia que você vai podendo ensinar. essa questão desse equilíbrio que a gente está falando é interessante porque essa questão que tu disse, o limite tem que ser dado um limite, né? A criança, esse limite é baseado nesse equilíbrio. Uhum, Dizemos assim, a criança precisa ser ouvida, a criança precisa ser ouvida, mas ela também precisa entender o que se fala, né? Então a gente tem que uhum, ter esse cuidado de nomear essas emoções e ensiná-la para que a gente ouça o que ela quer dizer, mas que ela compreenda o comando que a gente quer passar com relação àquilo, que nem tudo que eles vão trazer é considerado, né, possível de se uhum, fazer. Ele está com uma sim, necessidade, uma frustração dele, e ele quer aquilo, é uma emoção dele, e ele está frustrado por aquilo. Mas se a gente atender uma coisa que não é o que deveria, a gente está ensinando um processo errado, né? sim. E você pode, inclusive, dar essa devolutiva para a criança, né? Você percebe que ela não conseguiu identificar aquela emoção, ela está sentindo alguma outra coisa, né? E você pode trazer. Mas será que isso é realmente uma tristeza? Você não ficou chateada por conta disso, disso e disso? Você está dando a oportunidade dela ouvir aquilo, conseguir identificar, E conseguir entender, né? conseguir entender. Sim, sim. Uhum. Aí, Brenda, a gente pode entrar também que existe assim, embora a maioria de nós saiba que é importante a gente trabalhar as emoções com os nossos filhos, com nossas crianças, mas existem alguns desafios, né, que
digamos, que atrapalham esse processo, né? Nomeamos aqui algumas coisas. A questão de crianças terem dificuldade, elas mesmas terem dificuldade de falar sobre o que elas estão sentindo, né? É um dos desafios, a gente acaba tentando esse processo, porque assim, às vezes a gente diz assim, a gente vai fazendo perguntas, a gente vai tentando nomear, mas nem sempre esse processo tão bonitinho é Uhum. eficaz, né? A criança talvez não responda como você gostaria, mas tudo é um processo assim de treinamento, né? Os desafios existem, não existe uma receita e um manual, mas é tudo um processo de treinamento até que a gente consiga chegar lá, não é isso? Sim. Inclusive, dá a oportunidade da criança não conseguir nomear e talvez elaborar para um futuro, né? Porque nem todas as vezes o adulto vai conseguir estar ali, né, para ajudar nesse processo. E Sim, vai ter vezes que a criança ela tá cansada, né? Ela não está ali no momento de entender aquilo. Não tem que sim, ser esquecido, né? Não tem que ser esquecido, deixado de lado. Mas se colocar à disposição, depois você pode conversar comigo, eu vou estar ali, eu vou poder te ouvir, né? É uma forma, porque a criança é de momento, né? A criança é muito responsiva, ela está ali para o que acontece. E pode ser sim. É, isso, inclusive, evita as próprias expectativas do adulto de ajudar aquela criança, né? Porque pode ser que aquela criança não esteja assim à disposição da forma como o adulto pensa. uhum, Mas tem essa dualidade, sim, né? Da criança não conseguir entender aquilo e, e ser um processo difícil, porque nomear as emoções, sentir as emoções, para nós, eu sempre gosto de trazer a ideia para aquela pessoa, porque eu sei que no nosso dia a dia né, ele também sentiu raiva, acho que não faz tanto tempo, porque no nosso dia a dia a gente sente a todo momento, né? Como é difícil lidar com aquela emoção, né? A tristeza é muito difícil da gente processar. Ela não é apenas uma emoção, né? Ela é uma memória, ela é uma relação, né? Ela é o nosso corpo se manifestando. Então, é difícil o processamento da emoção por si só. é aquela E, história, não é ensinar a não sentir, é ensinar o que uhum, fazer com o que sentir, né? Com o que está sentindo. sim, sim, essa é uma grande diferença. É exatamente. Até porque um dos desafios também que eu acho desse processo de nomear as emoções é justamente essa questão que também é muito, muito enraizada, que é o que os outros pensam a respeito, Uhum, né? Porque muitas vezes a gente em casa, a gente tem essa escuta, às vezes a gente tem um feeling, digamos assim, de querer ouvir um pouco mais nossos filhos. Mas quando a gente está num lugar com outras pessoas e que teu filho faz alguma coisa, que uhum, expressa uma emoção, né, com maior, digamos assim, com maior energia, uhum, o teu maior processamento automático é conter aquela emoção, né? É sim, tentar, inconscientemente quase, a gente vai focado em abafar aquilo ali. E acaba errando no processo nesse sentido de guardar, né? Que ali quando a gente camufla, quando a gente reprime, quando a gente contém um comportamento dessa forma, a gente abafa e ele guarda, né? De uma certa forma. sim. Eu vou até dar mais um exemplo sobre isso, que e os exemplos são com minha filha mesmo, porque ela é bem expressiva. E um dia teve um certo, uma certa, não sei, um problema na escola com relação à turma dela. E aí a professora estava dando uma espécie de sermão para eles, né? E aí ela levantou e disse assim, tia, a senhora
a senhora não tá falando certo. Tipo assim, né? A senhora não tá certa. Uhum. Como assim? Aí ela diz assim, como assim? Aí ela disse que foi explicar, não, porque a senhora tá assim, tá falando isso e isso, não tá certo, tá, do jeitinho dela. Aí a professora diz assim, você tá contestando o que eu tô dizendo? Aí Uhum. ela me contou essa história super revoltada, porque Uhum. ela disse assim, mãe, eu não posso dizer a minha opinião, o que eu tô sentindo. Então, assim, ela sentiu aquilo ali como uma repressão ao sentimento dela. Não, a minha opinião, eu senti aquilo ali, eu não vale o que eu senti. Então ela disse assim, eu não Uhum. tenho. Aí ela olhou para mim e disse assim, mãe, me perguntando se ela estava errada, né? Eu tô errada em dizer o que eu tô sentindo. Eu disse, de jeito nenhum. Você tá certa. Você tem que dizer o que você tá sentindo. Ela disse, pois é, eu não gostei da tia ter falado isso para mim. Eu achei interessante pela atitude dela, né? Sim. Então é muito. Pode falar, Breno. Adultos, adultos que castram as crianças, né? Adultos autoritários no Isso ambiente. acontece muito no ambiente escolar, né? Sim, sim. Isso, isso seria uma outra grande discussão, né? O nosso sistema escolar, que a gente não vai entrar, mas sim, é um ambiente de oportunidades para as crianças, né? Sentirem diversas coisas, é, inclusive poderem, poderem manifestar aquilo que elas aprenderam. Porque Sim. veja nele, né, sua filha, ela tem um apoio, né, de poder sentir aquilo que ela, aquilo que ela está sentindo. Ela consegue se sentir segura de manifestar aquilo. Só que no mundo não vai ter como assegurar que essa segurança será para sempre, né, e será em todos os lugares. E ela vai Vai ter os precisar, entraves. sim, ela vai precisar lidar com esses entraves, né? E é importante isso porque ela está nessa fase onde ela vai lidar, só que ela vai ter o apoio de vocês. Isso é uma construção emocional, uma construção de uma autoestima que é enorme, é muito, muito importante. Ela vai É, acho poder que, fazer para vocês. acho que a gente erra quando a gente utiliza quando o filho da gente traz uma emoção nesse sentido de dizer, de contestar o que aconteceu com uma outra pessoa na invalidação do sentimento dele, e às vezes a gente olha e diz assim, mas o que que você fez para ela Uhum. ter falado isso? Aquilo ali eu acho que é uma espécie de tapa na cara, né, da criança. Diz assim, poxa, eu te trouxe uma demanda e você está dizendo para mim que foi eu sou responsável por ter recebido uma tratativa dessa. Então, a criança, acho que quando a gente trata uma situação assim, dessa forma, ela traz o sentimento dela para ser validado por você, que você é o apoio dela. E aí Uhum. tu vem e corta de uma maneira assim, que diz assim, ó, o outro pode ser que o outro tenha tido razão. Assim, de uma forma muito seca, digamos assim. E aí acho que a criança acaba deixando de trazer esse tipo de demanda, né? Sim, é, você pode talvez ter as nossas próprias memórias disso, né? Quantas vezes a gente foi numa empolgação para falar de alguma coisa, mas a gente não foi ouvido, tanto pela pressa do dia a dia, quanto pela própria incapacidade dos adultos de conseguirem acolher tal emoção, né? E que sim castra o sujeito. É, exatamente. E um outro desafio de nomear esses sentimentos também é a dificuldade dos adultos, como eu já falei aqui em vários momentos, a dificuldade dos adultos de conseguir, inclusive, nomear os seus próprios sentimentos, né? Uhum. Porque muitos de nós, grande parte de nós, não conseguimos identificar o que a gente sente. Não consegue, muitas vezes a gente empurra para o outro, culpa o outro, joga a responsabilidade para o outro. Uma coisa que é um sentimento, é uma demanda nossa, né? Então isso também é uma dificuldade para ensinar os filhos esse Sim, processo, né? é. Eu me lembro,
eu não sei como é que é o nome daquele ator, mas é o que fazia o Agostinho Carrara. Ah, sim, Eu vi, sim. não sei se você viu uma entrevista dele, né, onde ele falava do ser pai, né, Sim. como que para ele, quando ele percebeu que ele queria ser um bom pai, quantas coisas que ele teve que entrar em contato nele mesmo, né, para que ele pudesse ensinar aquilo que ele queria ensinar para os filhos dele. Uhum. Que É o é, processo de autoconhecimento, né? sim, é o processo do autoconhecimento, entender quais são as nossas mágoas, quais são os nossos gatilhos, né? Que inclusive nossos filhos podem despertar em nós esses gatilhos, Sim, né? muitas São vezes. relacionais. E você precisa sim estar aberto a identificar aquilo que te causa dor, aquilo que te causa estresse, raiva, memórias, coisas que você não teve a oportunidade, mas que você não quer reproduzir para com aquela criança, Exatamente. né? Que é ali quebrar aquele ciclo. É exatamente. É muito importante, né? Você não vai conseguir, você não vai sair do lugar ideológico se você não entrar em contato com suas próprias questões. É, É, eu digo isso, eu posso dizer isso por experiência própria, que o processo de autoconhecimento faz uma diferença enorme na relacionamento com os filhos, porque, de fato, é o que você disse muito corretamente, assim, o processo é exatamente esse. É você voltar, assim, em questões que, assim, por que que eu, às vezes, uma coisa simples te aciona um gatilho que tu perde o controle total da situação. Aí sim, você não sabe o porquê daquilo, mas quando você entra nesse processo de autoconhecimento, né, você retoma assim assim, por que que eu agi daquela forma? Você faz perguntas para você mesmo que você busca as respostas por si próprio, né? uhum, E encontrar essas respostas, isso fazem uma diferença tão grande na vida da gente, porque a gente passa a dar valor que de fato importa e não dar e deixar de dar valor que não importa. É um processo uhum. muito enriquecedor. Inclusive, fiz um e-book Ah, que é legal. é, 3 passos para o desenvolvimento de uma educação mais consciente. E o primeiro passo é exatamente o autoconhecimento, porque é impossível a gente lidar com questões tão delicadas, né, como autorregulação, se regular para regular o filho, se controlar, autocontrole, se a gente não tem esse processo interno, né? Se a gente não se conhece primeiro. Então, o Uhum, primeiro passo dentre esses é o autoconhecimento. Aí depois vem, quando você já se conhece, vai conhecer, entender melhor como é que funciona o seu filho, como é o processo de desenvolvimento das idades que você comentou aí, desde bebê, e depois um processo de conexão, que é esse que a gente falou, de acolhimento e empatia, né? Para manter-se mais unido, mais próximo do filho. É bem legal o e-book, é bem interessante. inclusive, Nelly, né, o que foi falado em relação a, a como a gente lembra das coisas, né? Esses próprios gatilhos são nossas situações que a gente não conseguiu dar um lugar, a gente não conseguiu processar e que ficou em nós de alguma forma, que a gente, quando engatilhados, manifestamos através da raiva, do bater, né? É muito comum isso. Eu já, é, eu já tive muito contato na clínica e em outros ambientes, é muito comum, o bater e a culpa depois, né? A impulsividade. Uhum. Aquilo te tirou de si de tão forma que você foi naquela emoção, na sua própria emoção, que você não conseguiu lidar, você não conseguiu identificar, não conseguiu frear, e aí depois te gera uma culpa, né? Isso Vem de um ciclo, né? sim, sim, de histórias muito doloridas, né? Que a gente tem uma sociedade mais bruta realmente, né? No século passado era era do senso comum essa visão mais bruta, assim, né? E que causa assim essa história de que eu apanhei, sobrevivi,
Aham. Apanhou, mas tem muitas memórias, mas tem muitas coisas, Exatamente. né? Sobreviveu, mas a que custo, né? A que custo, sim. É. Então, realmente, assim, se é difícil a gente ensinar o que a gente não sabe fazer, né, com a gente mesmo. Então, se a gente não aprender a cuidar de nós primeiro, de fazer esse processo com a gente vai ter muito mais dificuldade de ser eficiente no processo com os filhos, né? Sim, E sim. Brenda, eu queria que tu falasse um pouquinho os recursos, assim, uns ferramentas, uns recursos que a gente pode utilizar, né? Tem livros, tem filmes, igual você já comentou, que podem ajudar os pais a terem um pouco mais de familiaridade com esse processo, né? Ele, acho que dessa parte tu sabe mais do que eu, né? Tu tem mais contato com os recursos, né? Os livros, O teu né? Antes, recurso é a terapia, né? sim, é importante, tanto às vezes para a criança, é, às vezes nem a criança que precisa, às vezes são os pais que precisam da É, terapia, né? Mas a terapia ela é importante porque é um espaço seguro para você conseguir identificar todas essas coisas, né? Às vezes um outro te ajudará, porque o outro não encontrará, o outro, eu digo o psicólogo, né? Não uhum. encontrará as situações por você. É você quem Exato, encontrará, mas você terá exato. um suporte. Mas do que eu posso falar, né? Estar aberto às vivências, né? Estar aberto ao mundo, é se oportunizar a encontrar junto com a criança coisas de si. A criança ela não só desperta os gatilhos, né? Ela também te dá a oportunidade de conhecer coisas novas Sim, diariamente. Isso pode ser um chamado para você se observar, porque como tudo na vida, nada é um padrão, não tem como você falou, uma receita de bolo, né? Você vai encontrar qual é a sua relação com a sua criança, né? Que não vai ser igual da minha relação com a minha criança, não vai ser igual da relação da Nelly com a filha dela. É você quem vai construir a sua relação e é através da experiência, né? Através da oportunização da experiência. de E conhecer uma as das particularidades também, né? Que cada criança tem a sim, sua. sim, sim, como que a criança lida, como você lida, o que que você ensinou, o que que ela aprendeu de você, né? São oportunidades. Aí tem uma coisa assim que eu já vou finalizando a minha fala, né? Provavelmente, né, as pessoas que estão aqui na live são pessoas que já estão com os seus filhos nesse mundo, né? Não estão planejando, então estão lidando, aprendendo a desenvolver essa parentalidade mais saudável já em curso. E aí eu trago a história de uma amiga minha, né? Onde o pai dela era Brenda, saiu o teu som. voltou? Voltou, voltou. Tá. Você ouviu até Sim. aonde? A tua amiga, o pai dela, aí tu ia falar. O pai dela causava muito o adoecimento pelo consumo de álcool, né? Hum, Que marcou ela por muito tempo. Mas em um determinado momento da vida dele, ele resolveu que ele iria mudar, né? Que ele iria ser uma outra pessoa. E ele o fez. E ele convidou a filha dele a ser. Ele fez um convite para que ela fosse a filha dele. Você pode ser de novo a minha filha? oh, meu Deus. E isso mostra assim, a nossa oportunidade de mudarmos, né? De sermos pessoas diferentes, de De lidarmos com as refazer o coisas de forma caminho, né? diferente. De refazer Sim, refazer o o caminho. caminho. É. Sim. É o que eu falo, assim, eu acho que terminou a história. Terminei a história.
Eu acho que é bem isso. Quando eu falo de autoconhecimento, assim, é se dar a oportunidade, porque é como tu disse, muitos de nós somos pais e temos consciência de que a gente quer, é claro, né? Todo mundo quer o melhor para os seus filhos, mas às vezes tem situações que são muito pesadas em você mesmo, que devem ser resolvidas para que destravar muitas coisas nessa Uhum, relação, né? sim, E essa disponibilidade de cuidar desse processo com muito cuidado, começando por você mesmo, realmente é como você tivesse buscando um caminho de, de um novo caminho, né? Um caminho mais, como é que eu posso dizer, mais confortável, mais equilibrado, uhum, né? Com relação a você e a sua família. sim. Aí só Eu ia para, falar uma outra coisa. pois fale. Não, você ia falar uma outra coisa. Ih, eu não me lembro mais. Mas só que tu falou sobre os recursos, né? Assim, tu Sim. falou questão de você buscar profissionais é muito importante, né? Principalmente quando você tem uma dificuldade maior, aí é como tu disse, mas se você tiver voltado para esse processo de autoanálise, né? De você querer também mudar um processo junto com a sua criança, a terapia é Uhum, muito válida. E eu digo isso porque também ajudou bastante a conduzir a minha filha e todo esse processo de mudança aqui dentro de casa. Um uhum. outro o recurso também que eu gostaria muito, que você falou que eu tenho livros e tudo, eu tenho muito e realmente eu já pesquisei bastante sobre esses temas. E um livro, eu acredito que você também já conheça, porque eu acho que ele também é um recurso utilizado Já, na psicologia, que é o livro Emocionário. Gente, esse livro é lindo, ele é muito bom, é um eu livro tenho muito bom aqui. de. Tu tem? Não consegue me ver, não, né? Mas eu tô aqui Não, pegando estou te ele. vendo. É Aqui. um livro muito bom, porque fala de muitas emoções que a criança não sabe dizer o que é, mas quando ele descreve, né, Brenda, a criança diz assim: Uhum, ah, eu sei o que é isso. Então, é um livro bacana para conectar pais e filhos sobre sentimentos e emoções, porque ele é muito dentro de uma linguagem que a criança entende, né? uhum, sim. O emocionário, né, pode ser uma leitura conjunta, né? Porque descreve de uma forma muito prática, muito simples também, né? O que são essas Isso. emoções, o que é o amor, o que é a raiva, e você, inclusive, pode descobrir junto, porque Exatamente. Tem muita emoção aqui que a gente diz, meu Deus, a gente nunca tinha pensado sobre essa emoção, assim, sobre descrever. Se alguém pergunta para mim dessas emoções mais difíceis que tem no livro, eu não sei descrever como, como tá ali. E de fato, é como tu falou, é uma leitura boa de se fazer conjunto com a criança. Como eu te falei, até para conectar, né? Eu escolhi aqui em casa, eu escolhi para fazermos todos os dias a gente fazia uma emoção. uhum, E nós lemos o livro todo juntas, eu e ela adora esse livro. é, e de vez em quando abre, quer ler, quer relembrar, é bem legal. uhum, sim. Tem Você uma outra, teria outro tem, livro? tem uma outra coleção que não está aqui comigo, mas é da Paloma Blanca, não sei se você conhece, que é E se eu sentir? Aí tem vários sentimentos. E se eu sentir raiva? E se eu sentir. É um gatinho. Ele explica também uma historinha assim, bem bacaninha, já é mais voltada para crianças menores. Explica o que Uhum, é sentir raiva, o que é sentir tristeza, aí vai falando de todos os sentimentos. Cada livrinho é um sentimento. É uma uhum, coleção. E o último que ela lançou, acho que foi Ansiedade. Bem interessante também de ler com a criança, bem legal. E sim, fora sim. os filmes que você falou, né? Tem o Divertidamente. Aquele Elementos também fala bastante de emoções, né? Sabe que eu não percebi. Mas é porque todos os filmes eles acabam sendo possibilidades, né? Você pode, ao assistir um filme, você pode nomear com a criança, né? O que que você acha que
que a Hailey está sentindo. Uhum. O que aconteceu para ela ficar chateada? O que aconteceu para ela ficar feliz? Isso é um recurso, né, que a gente não precisa também né, ter dar uma seriedade muito grande, né? É através da brincadeira, até porque o adulto ele precisa saber como chegar à criança, né? Às vezes com momentos mais carinhosos, às vezes através da brincadeira, através de momentos mais sérios, mas pode ser sendo coisas do dia a dia, né? Não só com ela, né? Com pessoas externas, ela pode aprender, né? Você Sim. pode sim usar esse Identificar recurso. em outras situações, né? As emoções e falar sobre elas. Uhum, sim. E aí, dando assim uma pequena recapitulada, né? A gente Sim, tem sim alguns livros, mas nesse processo da nomeação das emoções, o importante é, primeiramente, né, que o adulto entre nesse processo de autoanálise, de autoconhecimento, né, para poder ser esse suporte para a criança. A segunda coisa é ajudar a criança a identificar aquelas emoções através da nomeação, da nomeação do adulto para com a criança, né? Você está sentindo isso? Isso aconteceu e aí você ficou dessa forma? Isso? É sempre em forma de pergunta. Ela precisa também ter uma participação, né, dentro desse processo. É muito importante, né? Você entender o processo, o limite da criança também é importante, né? hum, Até que ponto você consegue, em quais momentos você vai nomear, em quais momentos você tem que esperar para poder ter ter essa um momento de qualidade. sensibilidade, né? A Sim, tem que sensibilidade ter. isso, de saber o momento que a criança tem para compartilhar, né? Das suas emoções, dos seus sentimentos. Uhum. E ensinar a estar disposto, né? Às vezes só um momento de brincadeira, onde você senta com a criança, você corre com a criança, já é uma oportunidade de é, dar Sim, esse momento de vivenciar as emoções, né? Você brinca com ela, depois você fala assim, e aí, o que você achou? Eu me senti muito feliz, né? Você pode trazer a sua própria sim. emoção para a criança, para ela O tal do entender tempo também. de qualidade, né? Sim, sim. São formas, né? Mas você vai descobrir, né? Eu digo você a todos Sim, nós, né? Todos que estamos aqui. Vamos descobrir as formas, né? De estar com a outra pessoa. Uma forma, assim, uma coisa assim, muito importante que vem muito disso tudo que a gente falou é também a forma como a gente leva isso para a criança. Quando a gente consegue ter esse autoacolhimento, a gente consegue ter uma fala, inclusive, mais sensível, né? Uma fala que não seja empática. dura. Sim, uma fala empática. E falar, estar de forma empática é muito importante para a criança. Sim. E é isso, né? Essa seria a minha contribuição. Então, a contribuição foi maravilhosa. Acho que o, o bate-papo foi muito bom. Assim, estamos chegando aqui no final da live. Eu acho Eu acho que o propósito que a gente queria trazer, a gente trouxe, foi desvendado um pouquinho sobre esse mundo de emoções e como é que a gente pode ajudar as crianças a desenvolverem, né, esse processo. Comentem aí se vocês gostaram. E eu vou, em outro momento, eu vou deixar salvo aqui no perfil a live. Quero agradecer, Brenda, a sua participação, né, que se dispôs desde o começo. É a primeira Uhum. live aqui desse perfil e não podia ser com outra pessoa melhor do que você, porque você foi maravilhosa Muito desde obrigada. sempre, desde o começo, foi super solícita e é uma pessoa que tem um carinho meu, porque dizem que como é aquele ditado, quem dá doce ao filho, adoça a boca do pai. Eu não sei como é bem, Não sei também não. mas se a minha filha é apaixonada por você, eu assino embaixo, porque ela ela sabe.
amar as pessoas, né? Ela tem esse dom de amar as pessoas e quando ela ama é porque a pessoa merece muito amor. Ela é muito carinhosa e esse amor por você transborda aqui a todos nós, viu? Então, obrigada pela participação. Obrigada, pessoal, por participarem da live. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Sim. No começo eu estava bem nervosa, né, Brenda? Então, estava aqui Sim. agoniada, mas com a condução e com a colaboração da Brenda, principalmente, que soube conduzir no bate e volta aqui bem tranquilamente. Então, eu fiquei bem à vontade. Creio que você também tenha ficado, Sim. Brenda. Eu agradeço muito, Nelly, também por ter me chamado, né, pela confiança. Me sinto muito bem, tanto como profissional como pessoa, né? Estar aqui expondo as poucas coisas que eu ainda sei, porque como você falou, né, essa live ela não é nem uma pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa que você tem que aprender. Então eu ainda também tenho muita coisa para aprender. Eu agradeço muito a confiança. Obrigada aqui pela participação. Gente, então é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o autoconhecimento de vocês, eu e a Brenda, e para colocar aí uma sementinha de reflexão sobre a necessidade de nomear os sentimentos dos nossos filhos, tá bom? Então, beijo. Boa noite, Brenda. Obrigada. Boa E até a próxima, que eu gostei. Eu acho que agora eu peguei o jeito. Muito bem, a ideia é só ladeira abaixo, mas de uma forma boa. Ladeira acima, ladeira acima. Ladeira acima, ótimo. Então tá bom. Beijo, boa noite, fique com Deus. Boa noite. Durmam bem Tchau, tchau. e até a Tchau, tchau. próxima. Até a próxima.